Se você nasceu em 1950, deve se lembrar que o número de habitantes no planeta não chegava nem perto da quantidade que existe hoje. A grande parte dessas pessoas viviam nas zonas rurais, porém, com o tempo, esse quadro mudou e ocorreu um rápido crescimento populacional. O número de pessoas triplicou e houve uma explosão demográfica. Será que o planeta seria capaz de abrigar tantas pessoas assim? Mas talvez você se pergunte, mas como ocorreu o processo de crescimento mundial? Que consequências esse rápido crescimento traz para a humanidade? E como ocorreu esse crescimento no Brasil? Antes de falarmos mais desse assunto, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e ative o sininho para ficar por dentro de todas as curiosidades que acontecem no mundo. Fazendo isso, você está nos ajudando a continuar a trazer conteúdos como estes. Em 1950, o planeta Terra tinha 2,5 bilhões de pessoas. Nessa década não existia grande urbanização, como presenciamos em nosso cotidiano. Grande parte da população vivia nas zonas rurais. Os chefes de família viviam do trabalho manual, colhendo e plantando nas fazendas. As mulheres não tinham grandes influências no mercado de trabalho, apenas cuidavam da casa e tinham filhos. Mas se a função da mulher era ter filhos, por que só depois de algumas décadas a população aumentou? Bem, devido aos poucos recursos tecnológicos, a medicina não era avançada. E por isso, grande parte das gestantes realizavam o trabalho de parto em casa, sem nenhuma ajuda profissional. Como consequência, seus bebês morriam ou viviam poucos meses devido a alguma complicação ou infecção durante o parto. Alguns acontecimentos que influenciaram o aumento populacional foram a Revolução Industrial, o êxodo rural e a Segunda Guerra Mundial. A Revolução Industrial teve início em 1780, na Inglaterra. Seu principal acontecimento foi a criação das máquinas a vapor. Com isso, várias pessoas se mudaram para as cidades em busca de emprego. Este fenômeno ficou conhecido como êxodo rural, no qual consistia na migração da zona rural para a zona urbana. Contudo, a expectativa criada com o trabalho nas cidades não foi alcançada. Os trabalhadores tinham que lidar com longas jornadas de trabalho e baixos salários. O êxodo rural aconteceu em épocas diferentes, em vários países no mundo. Por exemplo, no Brasil ele ocorreu entre 1960 a 1980. Em 1945 aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Logo na década seguinte, a população mundial começou a crescer consideravelmente, principalmente nos países subdesenvolvidos. Em 1950, o número populacional chegava em 2,5 bilhões de habitantes, e em 2008, esses números triplicaram, alcançando inestimados 6,7 bilhões de pessoas. Esse aumento foi maior nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, porque após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu avanços na medicina. Vacinas foram descobertas e possibilitou a erradicação de doenças que antes eram consideradas mortais, principalmente para crianças. Dessa forma, a expectativa de vida aumentou até em países com poucos recursos financeiros. Atualmente, o mundo possui 7 bilhões de pessoas. O grande número de habitantes trouxe algumas consequências e preocupações por parte de todos. Por exemplo, o alto crescimento da população foi prejudicial para o meio ambiente, porque intensificou o desmatamento, a fim de ampliar territórios e abrir novos bairros residenciais. Outro problema existente devido ao grande número de habitantes é a poluição gerada pelos automóveis, fábricas e indústrias. No caso dos países subdesenvolvidos, a fome também é um grande problema social, porque quanto maior a família, maiores são os gastos com alimentos e saúde. Contudo, existem muitos países que passam por grandes crises financeiras e os preços dos alimentos ficam muito altos.
dificultando o consumo de até mesmo alimentos básicos do dia a dia. Foi declarado pela ONU que 842 milhões de pessoas passam fome no mundo. A fim de amenizar alguns problemas gerados pelo crescimento populacional, alguns países queriam diminuir sua taxa de crescimento. Esse fenômeno ficou conhecido como implosão demográfica. A China foi um desses países que tinham como objetivo diminuir seu crescimento populacional, a fim de resolver problemas causados pela superpopulação. Por ser o país mais populoso do mundo, perdendo apenas para a Índia, ela tinha como objetivo melhorar seu IDH, ou seu Índice de Desenvolvimento Humano, a fim de proporcionar saúde e educação de qualidade para todos. No fim de 1980, o governo chinês decretou a política do filho único, na qual consistia que cada casal poderia ter apenas um filho. Caso essa lei fosse desobedecida, a família seria convocada a pagar multas altas devido à desobediência. Essa lei permaneceu no país por vários anos. Porém, com o tempo, a população chinesa foi envelhecendo e o número de idosos era superior ao de jovens e adultos. Essa grande diferença populacional não era boa para o governo chinês, porque com poucos jovens e adultos, teriam poucos trabalhadores no país. Por isso, em 2013, essa lei foi abolida e os chineses poderiam ter mais filhos. A população continuará a crescer nos próximos anos e a expectativa de vida das pessoas também aumentará. Porém, já existem formas da população aumentar de maneira consciente.